Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Oremos. Pai querido, Pai amado, nos abençoa nesta manhã através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, que nós possamos, ó Pai, ouvir e colocar em prática esta palavra em nossas vidas, que o Senhor continue movendo esta igreja segundo a Tua vontade e o Teu querer. Nos abençoa nesta manhã, ó Pai, em nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens sobre a missão da igreja. Já pregamos 3 mensagens a respeito deste tema, e está lá no nosso canal do YouTube, que você pode procurar depois. E hoje vamos pregar a 4ª mensagem sobre este tema, e domingo que vem, se Deus assim nos permitir, a 5ª e última mensagem sobre este tema, a missão da igreja. Hoje nós vamos falar sobre intercessão. Hoje vamos falar sobre intercessão e a importância de orar pelos perdidos. Meus irmãos, S.D. Gordon disse a seguinte frase: o crente não pode fazer algo para ajudar as pessoas se em primeiro lugar não orar por elas. Depois de orar, há muitas coisas que ele pode fazer, mas até que ore, não há nada a fazer, exceto orar. Você guardou essa frase? É claro que não, né? Muita coisa. Mas se nós pudéssemos resumir toda esta frase em algo mais simples, se nós não orarmos pelos perdidos, eles não vão conhecer a Cristo. Todo o nosso trabalho, toda a missão da igreja precisa ser precedida por oração. Nós precisamos entender que nada é mais poderoso na missão para alcançarmos os perdidos do que a oração de intercessão por eles. Se você tem algum parente que não conhece a Jesus, a pergunta talvez você tenha falado muito de Jesus para ele, amém? Porque a gente quer que aquela pessoa que
está ao nosso lado, mas ainda não conhece a Jesus, a gente quer que ela conheça Jesus também, sim ou não? E para isso a gente fala a beça de Jesus para ela, não é verdade? Mas você tem orado por ela? Você tem intercedido por ela? Você tem pedido a Deus que quebrante o coração dela? Você tem pedido ao Espírito Santo que comece a falar com ela? Porque sem a oração, a nossa missão fracassa. E o apóstolo Paulo está falando sobre a importância da intercessão pelos perdidos aqui nesse texto que nós lemos. Irmãos, é muito importante que a igreja tenha um ministério equilibrado entre palavra e oração. Porque muitas vezes as igrejas focam demais na palavra e esquecem da oração. Nós precisamos entender que a palavra, ela instrui a igreja, mas é a oração que inspira a igreja a obedecer a palavra. O saudoso bispo Roberto McAllister dizia: muita oração, quem lembra? Muito poder. Pouca oração, nenhuma oração, nenhum poder. A igreja que tem muito estudo bíblico e pouca oração, ela tem muita luz, mas pouco fervor. A igreja que do outro lado tem muita oração, mas não tem o ensino da palavra, ela produz pessoas com fervor, mas sem conhecimento. Então, é importante que se haja um equilíbrio entre palavra e oração. É por isso que o apóstolo Paulo, eu vou pedir que você coloque no versículo 1, por favor. O apóstolo Paulo encabeça a lista, falando sobre o quê? Oração. Antes de tudo, veja o que o apóstolo Paulo está dizendo. Antes de tudo, eu peço que é você, Timóteo, que você ensine a igreja a importância da oração, através das súplicas, das orações, das intercessões e ações de graças, em favor de quem? Em favor de quem? De todas as pessoas. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz que antes de tudo, eu peço que a igreja ore. A igreja local, ela não tem que orar porque se espera isso dela. A igreja tem que orar porque isto é vital para a vida da igreja. A oração não é uma obrigação, a oração é a nossa maior necessidade. Uma igreja que não ora não tem relacionamento com Deus. E eu não estou falando da oração que a gente faz na igreja, não. Eu estou falando da oração que a gente faz no nosso dia a dia. A igreja, quando Paulo está falando de igreja, ele não está falando do templo, ele não está falando do santuário, ele está falando do povo de Deus. É a oração que você faz fora da igreja. É a oração que você faz lá no seu secreto. Quando os apóstolos pediram a Jesus para que ele os ensinasse a orar, Jesus imediatamente quebra um paradigma. Qual o paradigma? A maioria dos judeus naquela época estavam acostumados a ver que tipo de oração? Os fariseus, em pé nas praças públicas, com os braços abertos, com as suas roupas preparadas e gritando e orando para que as pessoas os vissem. E Jesus disse: vocês não farão isso. Quando vocês forem orar, entrem no quarto de vocês. Para quê? Para buscar intimidade. No meio da praça você não tem intimidade com Deus. No meio da praça, você não rasga o seu coração diante de Deus. No meio da praça, você não abre tudo que está dentro de você para Deus, mas no seu quarto você faz isso, amém?
Então Jesus estava falando: quando vocês forem orar, não sejam como eles, mas entrando no seu quarto, feche a sua porta e busque ao Pai em secreto, e o Pai que vê em secreto vai te abençoar. Então a palavra diz que a oração, ela é vital para a vida da igreja. Isso é tão importante, meus irmãos, que o Espírito Santo só opera na igreja por meio da oração e da palavra. Para você entender a importância dessas duas coisas, vamos à primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Veja o que Paulo está falando primeiro a respeito da palavra. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês fizeram o quê? Fizeram o quê? Está escrito aqui no texto. Acolheram. Não como palavra humana, e sim como em verdade é. E o que é? A palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Então Paulo, escrevendo à igreja em Tessalônica, Paulo está elogiando a igreja por ter acolhido o quê? A palavra, por ter colocado em prática a palavra. Então a palavra é importante para a igreja, porque a palavra traz conhecimento, e o conhecimento nos faz entender quem é o Deus a quem nós servimos. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Agora, igualmente importante a palavra é a oração. Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Paulo fala sobre a importância da palavra, mas Paulo também fala sobre a importância da oração. Veja o que Paulo escreve à igreja em Éfeso: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que... E como é que você pede coisas a Deus? Como é que você pede coisas a Deus? Orando. Então Paulo está dizendo que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos a Deus em oração, ou que nós pedimos a Deus em pensamento, conforme o seu poder que opera em nós. Por isso, no versículo 21, Paulo diz: a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Você pode dizer amém? A igreja que ora tem poder e causa impacto duradouro em favor de Cristo. Então a igreja precisa caminhar em equilíbrio na palavra e em oração. Uma igreja que só tem a palavra está andando cambeta. Uma igreja que só tem oração também está andando cambeta. A igreja precisa caminhar equilibrando palavra e oração. Palavra e oração. Mas o que isso tem a ver com a minha vida, pastor? Porque quando Paulo fala de igreja, Paulo está falando de quem? Está falando de quem? De nós. Se você é um crente que só lê a palavra e não ora, você está andando o quê? Cambeta. Ah, pastor, mas eu oro, mas eu não consigo ler a palavra. Então você também está cambeta. Então tem que fazer o quê? O crente, aquele que crê em Jesus, aquele que quer servi-lo, aquele que quer cumprir a sua missão, ele precisa fazer o quê? Ler a palavra e orar. Ler a palavra e orar. Pastor, quando que eu tenho que fazer isso? Todos os dias. Pastor, por quanto tempo? Até o dia da sua morte. No dia da sua morte você está liberado. Amém? Ninguém quer morrer, tá vendo? No dia que você morrer, você está liberado disso. Mas até lá, você precisa buscar a Deus todos os dias, equilibrando palavra e oração.
Por quê? Porque a missão da igreja é alcançar o perdido, e nós não vamos conseguir cumprir esta missão se nós não estivermos equilibrados. Voltemos ao texto inicial, a carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 1. O apóstolo Paulo, então, escreve a Timóteo dizendo: antes de tudo, peço que se façam o quê? Súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Ora, Paulo está dizendo aqui que existem algumas maneiras que vão dirigir, que vão nortear, que vão nos orientar durante o nosso momento de oração. Paulo fala em súplica, Paulo fala em orações, Paulo fala em intercessão e Paulo fala em ação de graças. Eu quero rapidamente falar sobre cada um desses itens. Primeiro, Paulo fala sobre súplica. O que é súplica? Muito bem, é isso aí mesmo. Súplica é contar a Deus as suas necessidades. Suplicar é apresentar a Deus as suas necessidades. É você dizer: Pai, eu estou enfrentando um momento difícil na minha vida, eu estou com uma enfermidade. Pai, eu estou com um problema financeiro. Pai, eu estou com um problema na minha família. Pai, eu estou com um problema no meu trabalho. Pai, eu estou enfrentando um problema assim, assado. Você, quando suplica, você está apresentando a Deus as suas necessidades. O problema é que tem gente que só sabe suplicar. A súplica, ela faz parte da nossa oração, amém? Mas não é só súplica. Paulo diz que tem uma coisinha depois. Primeiro Paulo fala de súplica, depois Paulo fala de oração. E o que é oração? Pastor, eu achei que oração era o que o senhor falou antes. Oração é adoração. Quantas vezes você para no momento de oração adorar a Deus? Ah, por que eu tenho que adorar? Somente pelo fato dele ser o Senhor do universo. É um pequeno detalhe, mas Ele é. Ele é o Senhor de todo o universo. Ele controla todas as coisas na palma da sua mão. Então o simples fato dele ser quem é, o torna digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração pelos séculos. Então, na sua oração, depois da súplica, o que vem? A adoração. Você tem adorado a Deus? Você tem exaltado a grandeza dele? Você tem dito: Senhor, Tu és o Senhor supremo sobre todo o universo, Tu és o Senhor da história, o Senhor tem controlado a minha vida de uma maneira tão especial. Eu te adoro por quem Tu és, eu te adoro por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Então você percebe que existe um momento da súplica, onde você vai apresentar as suas necessidades, mas também existe um momento da oração, onde você vai adorar por quem Ele é. Você pode dar uma glória a Deus? Mas Paulo fala em súplica, Paulo fala em oração e Paulo fala em intercessão. E o que é intercessão? Isso você sabe. É orar por quem? Pelos outros. Pastor, eu só consigo interceder por mim mesmo. Isso não é intercessão. Isso é súplica. Intercessão é orar por aqueles que precisam, e aqui entra o ponto da nossa missão. Você pode orar pelas suas necessidades, amém? Sim ou não? Súplica. Você pode adorar a Deus, oração. Mas nós precisamos interceder. Interceder pelo seu marido que ainda não conhece a Jesus. Interceder pela sua esposa que ainda não conhece a Jesus. Interceder pela sua sogra. Eu não ouvi nenhum amém, não sei porquê. As pessoas que têm problema com sogra, esquece que um dia vão ser sogra também, né?
interceder pelo sogro, interceder pelo vizinho que joga lixo na sua porta. Pastor, por esse eu não quero interceder, não, eu quero matar. Ele não precisa morrer, ele precisa de Cristo. Então você precisa interceder. Meus irmãos, a missão da igreja é interceder pelo perdido. Se você quer falar de Jesus para ele, você precisa primeiro apresentá-lo a Deus em oração. Como? Intercedendo por ele. Senhor, este miserável de uma figa, esta pessoa que atormenta a minha alma, também é digno da tua graça. Salva ele, Senhor, salva ela, e que eu seja o instrumento que vai levar a palavra. Amém, igreja? Súplica, orações, intercessões, e por fim Paulo fala em ação de graças. E o que é ação de graças? Agradecer. A gente pede, a gente é especialista em pedir, não é verdade? Pastor, eu fico meia hora ali em oração pedindo a Deus. Glória a Deus por isso. Mas quanto tempo você gasta agradecendo? Ih, pastor, era para agradecer? Eu pensei que estava implícito. Não, não está. Nós temos que dar a Deus ação de graças, nós temos que agradecer, porque Ele tem feito coisas grandes em nossas vidas. Você está vivo aí? Puxa o ar bem forte, ó. Esse ar que você acabou de puxar, quem foi que deu? Foi Deus. Você agradeceu a Ele hoje por isso? Irmãos, então Paulo mostra para Timóteo que a dinâmica da oração envolve todas essas coisas: súplica, orações, intercessões e ações de graças. Por quê? Porque para a igreja cumprir a sua missão, nós precisamos estar vivendo em oração diante do Pai, e precisamos estar preparados para interceder. Agora preste atenção no versículo 2. Depois de falar sobre oração, Paulo vai falar por quem nós temos que orar. Bote no versículo 1, por favor, de novo. Primeiro Paulo fala da oração. Antes de tudo, peço que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as... No versículo 2, Paulo vai dizer quem são essas pessoas. Dos reis, dos que exercem autoridade. Para quê? Para que vivamos uma vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito. Pastor, eu nunca achei que eu tivesse que orar pelas autoridades. Deixa-me te falar uma coisa. Por mais importante que uma pessoa seja, por mais influente e por mais autoridade que esta pessoa tenha, que ela seja um presidente da república, ou seja um ministro do Supremo, ou seja o presidente da Câmara, do Senado ou dos deputados, esta pessoa continua sendo o quê? Um ser humano. E como ser humano, a Bíblia afirma que todo ser humano carece do quê? Da graça de Cristo Jesus. Então Paulo está ensinando a Timóteo que os reis e as autoridades constituídas também precisam ser alvo da oração da igreja. Por quê? Porque também precisam conhecer o Deus em quem nós cremos. Então Paulo fala da importância da oração, mas Paulo fala também por quem nós temos que orar. Porque Cristo morreu por todos aqueles que vão crer nele. E quem disse a você que os reis, os presidentes, as autoridades constituídas, elas também não podem crer em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas? Ah, pastor, mas Paulo está falando das autoridades. Pois é,
Mas Paulo, quando fala das autoridades constituídas, ele também está falando de outras autoridades. Por exemplo, se você trabalha fora e você tem um patrão que não é legal, que não é bom, que não é crente, você tem orado por ele? Ele não é uma autoridade sobre a sua vida? Sim ou não? É ou não é, gente? E você tem orado pela alma dele? Você tem impedido que Deus alcance a vida dele? Pastor, eu tenho orado para que a empresa quebre, que ele é ruim demais. Esse homem não merece nada de bom. Só que se a empresa dele quebrar, sabe o que vai acontecer? Você vai perder o emprego, irmão. Então você tem que orar por ele. Você tem que pedir que esta pessoa que tem autoridade sobre a sua vida, para que ela prospere, mas que principalmente, que ela conheça a Jesus. Você trabalha numa escola, você tem orado pela diretora da escola? Você tem orado pelas autoridades? Você mora num condomínio, você tem orado pelo síndico do seu condomínio? Gente, o pior cargo que existe na vida é ser síndico. Tudo que é reclamação bate nele. Ninguém vai lá perguntar se ele está bem. Ô, senhor síndico, vem aqui saber como é que o senhor está hoje. Quer tomar um café? Ninguém faz isso. Faz? Todo mundo bate na porta dele para quê? Para reclamar. Você tem orado por esse homem ou por essa mulher? Você tem orado por essa pessoa? Meus irmãos, o apóstolo Paulo está abrindo os nossos olhos para uma realidade, para nós enxergarmos pessoas que talvez nos oprimam, e naquela época as autoridades romanas oprimiam os judeus, sim ou não? Os judeus eram oprimidos pelos reis, pelas autoridades, e Paulo está dizendo para a igreja: ore por eles. E a igreja devia dizer: não quero. E Paulo dizia: mas tem que orar, porque eles também são alvo da graça. Cristo também morreu pela vida deles. Então a igreja precisa abrir os seus olhos, porque a primeira necessidade que eles têm é de salvação. Você pode dizer amém? Mas Paulo fala de uma segunda necessidade. A primeira necessidade é a salvação deles, mas a segunda necessidade é também o interesse nosso, porque se esses homens, se essas mulheres que exercem autoridade, se elas conhecerem a Cristo, como será a nossa vida? Mansa e tranquila. Você pode dar glória a Deus? Imagina se o presidente da república se converte. Eu estou falando sério, gente. Discordo completamente. Mas se esse homem se converte, nós precisamos entender o que Paulo está dizendo. Ele não tem que ser só alvo da nossa discordância, ou alvo das nossas... dos nossos princípios ou valores, mas ele também tem que ser alvo do amor e da graça de Cristo Jesus. E se essas pessoas que exercem poder e autoridade, se elas conhecerem a Jesus, como vai ser a vida da igreja? Vai ser uma vida mansa e tranquila. Então Paulo está dizendo que a missão da igreja, ela é precedida pelo quê, irmãos? Oração. Se você quer ganhar o mundo para Jesus, primeiro você tem que fazer o quê? Orar pelo mundo, orar pelas pessoas. Se nós queremos ganhar a taquara para Jesus, primeiro nós temos que orar por quem? Pela taquara. Então, a primeira razão é porque Cristo morreu por eles. A segunda razão é porque se eles se converterem, a vida da igreja será melhor. No versículo 3, o apóstolo Paulo diz que esta maneira de pensar e de agir, ela é o que, irmãos? É boa. E ela é o que? Aceitável diante de Deus. Então Paulo está dizendo a Timóteo que esta maneira de pensar, de orar pelas autoridades, ela faz parte
da vontade de Deus. E eu pergunto a você, você quer fazer a vontade de Deus? Você quer fazer a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Que a gente ore pelo perdido. Quem são os perdidos? Quem são os perdidos? Os reis, as autoridades constituídas. Paulo continua no versículo 4. Qual é o desejo de Deus? Qual é o desejo de Deus? Você acha que Deus tem prazer em ver alguém perecendo no inferno? Sim ou não? Claro que não. Mas está nas mãos de quem pregar o evangelho para essas pessoas? Nas nossas mãos. Mas para isso nós temos que primeiro fazer o quê? Orar, interceder, clamar por elas. Versículo 5. Porque há um só Deus, meus irmãos. Um só mediador entre Deus e a humanidade. Cristo morreu para assumir este papel. Esta mesa representa isso. Ao morrer na cruz, ele assumiu o papel de mediador da aliança. Na antiga aliança, o mediador era Moisés. Moisés era o mediador da antiga aliança, mas na nova aliança, quem assumiu o papel de mediador entre Deus e os homens? Cristo. E Cristo assume o papel de mediador em favor de toda a humanidade. E a missão da igreja é entender e cumprir esse chamado. Veja o que está escrito na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem o quê? Demorada. Pelo contrário, Ele é o quê? Paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ah, pastor, Jesus está demorando a voltar. Eu queria que Ele voltasse logo. A gente também queria. Mas se Ele não voltou ainda, é porque tem gente que ainda precisa se arrepender. E Jesus está sendo paciente. E Ele está sendo paciente, por quê? Ele está sendo paciente com os perdidos, mas Ele também está sendo paciente com mais quem? Com a sua igreja. Porque a igreja precisa cumprir a sua missão, que é levar a palavra aos perdidos. É por isso que o Espírito de Deus, ele guia o crente para que ore pelos perdidos. Então veja que o Espírito Santo de Deus está nos impulsionando, o Espírito Santo de Deus está nos comissionando, o Espírito Santo está nos mostrando o caminho pelo qual nós devemos andar. E que caminho é esse? Levar a palavra aos perdidos. Mas antes de irmos, nós precisamos fazer o quê? Orar por eles. Nós precisamos pedir que Deus quebrante o coração deles. Nós precisamos orar e dizer: Senhor, eu vou lá pregar o evangelho para aquela pessoa, vá à minha frente, prepara o caminho, prepara o terreno, me dá uma oportunidade, me favoreça, Senhor, para que eu possa dizer as palavras certas, me faça encontrar aquela pessoa. Você tem orado por isso? Você tem dedicado a sua vida a orar por aqueles que ainda não conhecem a Jesus? Meu querido irmão, minha querida irmã, se você tem alguém na sua família que ainda não conhece a Jesus, esta pessoa está caminhando para o inferno. Pastor, como é que eu faço para resolver isso? A primeira coisa que você precisa fazer é orar. Ah, pastor, mas eu já oro por essa pessoa há mais de 20 anos, ore mais 10. Mas não deixe de orar. Não deixe de orar.
Há uma batalha espiritual, meus irmãos, em regiões espirituais. Quando você se coloca a interceder por alguém, Satanás também se levanta contra. E nós precisamos entender que esta batalha espiritual só pode ser vencida através da oração. Quando Daniel teve uma visão, ele começou a orar para que Deus desse a ele o entendimento da visão. Ele ficou 3 semanas em jejum e oração, buscando a Deus, buscando em Deus uma resposta. 3 semanas depois, chega o anjo do Senhor e diz para ele assim: Daniel, saiba que desde o primeiro dia em que você se colocou em oração, eu fui enviado. Mas no meio do caminho havia uma batalha. Mas o Senhor enviou reforço. E agora eu cheguei com a tua resposta. Quando você começa a orar por alguém, uma batalha espiritual sobre a vida daquela pessoa se levanta, porque Satanás não quer abrir mão dela. E vai começar a desanimar você, vai começar a colocar problema na sua vida, vai fazer você olhar para o outro lado. Você vai orar por aquela pessoa e Satanás vai falar assim: está orando por ela, eu vou botar problema na tua vida. E aí você vai se distraindo com as pedras que ele vai colocando, e daqui a pouco você não está mais orando por aquela pessoa, ele volta à tranquilidade. Meus irmãos, é uma batalha. E a batalha só termina quando o inimigo cai. Enquanto ele estiver de pé, tem que continuar na batalha. Enquanto ele estiver de pé, tem que continuar na batalha. Mas como é que você luta contra quem você não vê? Oração, palavra e jejum. É assim que se vence batalhas espirituais. É assim que nós vamos arrancar as almas do inferno. Precisamos entender que a vontade de Deus é a salvação para as pessoas. Você nasceu para levar a palavra para essas pessoas. Você foi chamada para falar de Deus para alguém. Eu lembro no início dos anos 90, eu me converti em 1987. E naquela época, quando a AIDS começou, ninguém tinha muita informação a respeito dessa doença, e muitas pessoas morreram naquela época por causa da AIDS. Hoje em dia há tratamento, pessoas têm até vida com uma certa qualidade, mas no final dos anos 80, no início dos anos 90 era um problema. A AIDS era uma sentença de morte. E eu lembro que eu fui numa igreja onde um homem iria testemunhar sobre a sua cura da AIDS. E nós fomos nessa igreja ver o testemunho dele. E ele disse que, contando o seu testemunho, ele disse que quando ele ficou doente, ele foi internado no hospital. E lá ele conheceu um homem que estava internado lá, um servo de Deus. Já estava internado lá há algum tempo. E os médicos não descobriam que aquele homem tinha. E ele queria ir embora para casa. Mas a enfermidade não passava e aquele homem estava internado no hospital. E este rapaz que tinha sido curado estava dando seu testemunho. Ele foi colocado no leito ao lado. E a partir daquele dia que o rapaz foi internado, aquele homem que estava no hospital sem saber por que estava ali, ele começou a pregar o evangelho para aquele homem. E passado algum tempo, aquele homem estava já entregando a sua vida a Jesus lá dentro do hospital. E eles então começaram a fazer planos. E esse rapaz dizia: olha, quando a gente sair daqui, você vai sair junto comigo, e nós vamos correr esse Brasil, e vamos falar de Jesus, e vamos ganhar almas para Jesus. E quando chegou no dia da alta desse rapaz, ele foi falar com aquele amigo que ele tinha feito do hospital. E aquele homem disse: que Deus te abençoe na sua jornada. Ele disse: não, você vai comigo.
Nós vamos nos encontrar quando a gente sair daqui e ele disse: não, essa noite o Senhor me visitou. E ele me disse que a minha missão era ganhar você para Cristo. E a minha missão está completa. Eu agora vou para os braços do Pai. E alguns dias depois aquele homem partiu para o Senhor. Mas a semente foi plantada. Você nasceu para semear a palavra na vida de alguém. Você foi tirado das trevas para semear a palavra na vida de alguém. A sua missão é proclamar as boas novas. A quem, pastor? A quem o Senhor colocar na sua frente, seja o rei, seja a autoridade, seja o governador, seja o presidente, seja o vizinho, seja o dono da padaria, seja quem for. A missão da igreja é que a vontade de Deus se cumpra. E qual é a vontade de Deus? Que todos se salvem. E a oração tem papel fundamental. Se não orarmos pelos perdidos, jamais conseguiremos cumprir a nossa missão. Se não pedirmos a Deus que nos conceda graça para alcançarmos os corações dos perdidos, nada vai acontecer. Se nós queremos ganhar almas para Jesus, vamos precisar estar em oração por elas. Eu quero concluir nessa manhã dizendo: faça uma lista de oração. Que lista, pastor? Das pessoas que você conhece que ainda não conhecem a Jesus. Faça uma lista. Para quê, pastor? Para você orar por elas. Você vai dobrar os seus joelhos todos os dias e vai dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor me dê essas pessoas. Eu preciso ganhar essas pessoas para Ti. Eu preciso ver o dia em que elas vão dizer: Jesus é o Senhor da minha vida. E interceda por elas e ore pela salvação delas. Precisamos sair daqui nesta manhã com uma pergunta na cabeça: quem Deus está me chamando para orar e interceder? Se você sair daqui com esta pergunta na cabeça agora de manhã, nós vamos ter alcançado parte do nosso objetivo. Quem Deus está me chamando para orar e interceder? Pense agora aí. Quem são as pessoas pelas quais Deus tem chamado você para orar e interceder? Quem são as pessoas na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, que ainda não conhecem a Jesus e pelas quais você precisa orar e interceder? Meus irmãos, isso é muito sério. Jesus, Ele orava o tempo todo. Ele intercedia o tempo todo. Jesus sabia a importância da oração. E infelizmente, a igreja, nos últimos anos, foi sendo desencorajada pelos mais diversos motivos de orar. Coloca de novo em Timóteo 2:1, por favor. A igreja parou nas súplicas. E quando eu falo a igreja, eu estou falando da igreja de um modo geral. A igreja só sabe suplicar. E quando você suplica por quem? Por você mesmo. A súplica não te leva a amar ninguém. A súplica só faz você enxergar a sua própria necessidade.
Ah, pastor, é errado suplicar? Não falei isso, tampouco Paulo, tanto é que ele colocou aonde? Na carta que ele escreveu a Timóteo. A súplica, ela faz parte do nosso momento de oração, mas ela não é a única coisa que faz parte. Súplicas, apresentar a Deus as nossas necessidades. Orações, momento de adoração. Intercessões, orar pelos outros. E ações de graças, agradecer. A igreja precisa retomar isso. A única maneira de cumprirmos a nossa missão é voltarmos a ter uma vida de oração. Todos os dias. Por quanto tempo, pastor? A maior quantidade de tempo que você puder. Quanto mais tempo você passar na presença de Deus, mais intimidade você vai ter com Ele. Deixa-me te fazer uma pergunta. Você consegue ter intimidade com uma pessoa ficando com ela 15 minutos? Sim ou não? Então como é que você acha que vai ter intimidade com Deus se você orar 15 minutos? É preciso gastar mais tempo. É preciso dar mais. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o que está em jogo é algo muito precioso. O que está em jogo são as almas das pessoas. O que está em jogo é a eternidade. A Bíblia diz que haverá uma eternidade. Um grupo de pessoas vai passar toda a eternidade na presença de Deus, amém? Isso é lindo, isso é maravilhoso. Mas a Bíblia diz que um outro grupo de pessoas vai passar a eternidade aonde? Longe da presença de Deus. A missão da igreja é tirar pessoas desse grupo e trazer para onde? Para cá. Essa é a missão da igreja. Você pode dar uma glória a Deus? Vamos ficar de pé. Os diáconos podem se preparar para a ceia. Ministério de louvor. Enquanto isso, eu quero orar por você. Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra que foi proclamada. E eu te peço, Senhor, que haja um verdadeiro despertamento em nós nessa manhã, Pai. Para a importância de nós orarmos, para cumprirmos a missão que o Senhor nos deu. Para sermos luz, para sermos sal, para podermos ir e levar a tua palavra, mas antes precisamos te buscar em oração. Por isso, Pai, desperta o coração da tua igreja, desperta o coração do teu povo, Senhor, para que nós possamos orar, interceder, clamar pelas almas que ainda não te conhecem, ó Pai. Concede-nos o teu favor, ó Deus, nessa manhã. Que o Senhor possa transformar, que o Senhor possa mudar o nosso coração, ó Pai. Pois nós queremos alcançá-los, nós queremos ir até onde eles estão, nós queremos levar a tua palavra até eles, ó Pai. Mas antes precisamos de uma vida de oração. Desperta-nos, ó Pai. Desperta-nos nessa manhã, ó Deus, para a importância, para a urgência, para a relevância de uma vida de oração. Meriala rasi kanei kalava kocheri naraba lava su
Louvado seja o teu nome, Jesus. Desperta o teu povo nessa manhã, Pai. Desperta a tua igreja nessa manhã, Pai. Desperta o teu povo, ó Deus. Aleluia. Neri cantarava soriandari carava chorenani alavaso. Aleluia. Obrigado, Jesus. Pois eu sei que a tua vontade se cumprirá nesta igreja. Eu creio que a tua vontade se cumprirá na vida deste povo, Senhor. Eu creio que homens e mulheres de oração estão sendo levantados agora nessa manhã, Pai. Eu creio, Senhor, que uma leva de intercessores está sendo levantado nessa manhã agora, em nome de Jesus, ó Pai. Eu creio e te agradeço, Senhor, pois o Senhor tem amado esta igreja, o Senhor tem amado este povo, o Senhor tem, Senhor, trazido a este povo, Senhor, luz. Pai querido, Pai amado, abençoa o teu povo nessa manhã. Abençoa a tua igreja nessa manhã, ó Pai. Que o Senhor continue nos concedendo graça, misericórdia e perdão, Senhor. Pois nós somos falhos, somos pecadores. Mas uma coisa nós queremos, ó Pai, nós queremos a tua presença. Nós queremos viver de acordo com a tua palavra, Senhor. Abençoa o teu povo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Nós vamos servir a ceia e vamos louvar o Senhor. Sangue lá na cruz.
venceu, aleluia. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. O Cordeiro venceu. O sepulcro está vazio. Passado um tempo, a igreja viu Jesus subindo aos céus. Mas depois que ele subiu aos céus, a igreja não sabia mais o que tinha acontecido com ele. Mas Deus, na sua graça e misericórdia, quando João estava lá em Patmos, o Senhor mostrou o que havia acontecido com o Cordeiro. Aleluia. João viu o Filho do Homem vestido como um rei, com autoridade nas suas mãos. Ele viu o povo de Deus no santo monte cantando ao Cordeiro. Aleluia. Nós sabemos aonde o Cordeiro está. Ele abriu o livro, rompeu os selos. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Nós não servimos a um Deus morto, nós servimos a um Deus vivo. A mensagem de Apocalipse é: o Cordeiro está vivo e está reinando. E nem o dragão e nem as bestas têm autoridade sobre ele, e muito menos autoridade sobre a igreja. Veja quanta coisa os elementos que estão nas suas mãos representam. É por isso que Paulo diz que nós não podemos nos aproximar deles de qualquer maneira. Pois o que você está segurando em suas mãos representa o sacrifício na cruz do Calvário. Por isso Paulo diz que nós precisamos fazer um autoexame. Se algo tem afastado você de Deus, se algo tem levado você para longe da presença de Deus, este é o momento de reconciliação. Mas para que haja reconciliação, duas coisas primeiro precisam acontecer: arrependimento e confissão. Primeiro, você precisa se arrepender dos seus pecados. E segundo, você precisa confessá-los a Deus. E eu vou desligar o microfone por alguns instantes para dar a você esta oportunidade. Confesse a Deus tudo aquilo que tem afastado você da presença dEle. Peça perdão. E depois nós vamos participar da ceia do Senhor.
Vamos ficar de pé. Pai amado, Pai querido, este pão representa o teu corpo, corpo que foi entregue na cruz, para que nós possamos ter vida. Por isso, ó Pai, abençoa este pão. Nós te pedimos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, que a igreja do Senhor diga amém. Comamos todos do pão em nome de Jesus. Da mesma forma, este cálice representa o sangue de Cristo, que foi derramado em favor de muitos. Oh Jesus, a tua palavra fala, Senhor, sobre as bodas do Cordeiro, sobre aquele dia em que vamos participar deste momento na tua presença, meu Pai. Fala sobre o teu povo reunido diante do teu trono, Senhor. O Senhor disse que o caminho é estreito e apertado, mas o final dele é maravilhoso, meu Pai. Nos ajuda a perseverar neste caminho, Senhor, sem nos desviarmos, ó Pai, nem para a direita, nem para a esquerda. Que possamos olhar para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, ó Pai. Abençoa este cálice, ó Pai. Nós te pedimos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Que a igreja do Senhor diga amém. Bebamos todos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pois nós fomos marcados com o selo do teu Espírito. O Senhor disse através do teu servo Paulo: aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Aleluia. O Senhor é o penhor da nossa salvação, ó Pai. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque esta obra não depende de nós. Obrigado, Senhor, porque esta salvação não depende de nós, depende da cruz. E na cruz nós fomos comprados e resgatados, ó Pai. Pai, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja nesta manhã, ó Pai, derramando unção do teu Espírito sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus. E que o povo do Senhor diga amém. Vou pedir a você para sentar um pouquinho, para nos ajudar a recolher os cálices. Quero lembrar você que logo mais temos culto às 18 horas. Esperamos você mais tarde para estarmos na presença de Deus. O bazar está funcionando após o culto, a cantina funcionando após o culto. Que você tenha momentos de comunhão maravilhosos e abençoados em nome do Senhor Jesus, amém? Que você possa lembrar que sábado que vem tem encontro feminino. Não fique de fora desta bênção. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. E que você possa se lembrar do que foi pregado hoje. A nossa missão depende de oração. Faça uma lista com as pessoas pelas quais você vai orar, que ainda não conhecem a Jesus. Faça uma lista com os nomes pelos quais você vai interceder e vai dizer: Senhor, eu quero ganhar essas almas para Ti.
E se você quiser ver as outras mensagens sobre esta série da missão da igreja, visite o nosso canal do YouTube, INV Taquara. Você vai ter acesso lá às outras mensagens também que foram pregadas e as mensagens do culto da noite também. Que Deus abençoe a sua vida, amém? Vamos ficar de pé. Pai querido, Pai amado, leva-nos agora em paz e segurança. Dá-nos uma tarde abençoada na Tua presença, meu Pai. Que o Senhor nos conceda graça sobre graça, Senhor. Que o Senhor abençoe o Teu povo rica e abundantemente. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre, e que o povo do Senhor diga amém. Deus te abençoe. Vá em paz em nome de Jesus. Os diáconos estão aqui à frente com óleo ungido para orar pelos enfermos. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.